principal promessa na lateral direita do São Paulo, sofre lesão. E a gente já traz as informações para vocês. Por que que o São Paulo ainda não conseguiu renovar com Alan Franco? Lembrando que nesta terça-feira o Alan Franco pode assinar um contrato com qualquer clube. Nesta terça-feira. E por quê que o São Paulo ainda não renovou com o Alan Franco? Ah, eu vou contar tudo para você. Pois é, talvez a culpa seja que tem por trás da renovação do contrato do Juan Tressoldi no São Paulo. Grave, gravíssimo. Aliás, muitas coisas que acontecem no São Paulo são graves. Tati, a verdade ele chorou porque o São Paulo vai pagar ele, Souza. Que tá no acordo. Será que... 4 anos de atraso. 4 anos esperando, ele O chorou. cara tá na... Foi 4 O cara anos, tá na vai coletiva. vir. Vai cair o Pix. Vai cair o Pix, uma bala monstruosa. Mas ele foi jogador, hein? Você jogou muito, hein? Jogava. Pelo amor de Deus. E o conhecimento da história do clube também, né? Isso Mostra é que ele legal. sabe onde ele tá pisando, Isso né? é legal. Tô brincando em relação a isso, mas o Crespo foi um jogador incrível, 24 vitórias, 21 empates, 12 derrotas só, 54 de aproveitamento, 90 gols feitos, 50 gols sofridos, um título. O que você espera, você que é ídolo do São Paulo? Craque, como todo torcedor, a gente espera um trabalho importante que ele faça, mas assim, a gente conhece os bastidores, sabe que o problema só não é treinador. O problema é jogador, tem que contratar e o São Paulo está numa situação difícil. Mas você tem o Lucas, o Oscar, pô. Quando eles jogam, mas você não sabe quando é que pode contar, né? Estão Estão machucados jogando faz muito, tempo. né? Mas eles voltaram antes para treinar, a gente deveria falar isso. Não, eles Tanto o voltaram. Lucas como o Oscar voltaram antes, parabéns pros dois. Né? Legal, né? O mas Neymar tá onde? Não sei. I don't know. Férias. O torcedor espera que o Crespo faça um grande trabalho, que ele tire o São Paulo dessa situação, mas a gente sabe que para tirar o clube tem que estar mais organizado, não existe mágica no futebol, o Palmeiras está nadando de braçada, o Flamengo porque se organizaram financeiramente, por isso... Não, gente, vou falar a verdade misturada, vai. São Paulo, Santos e Corinthians vai passar perrengue nos próximos 3 anos, para não dizer 5. É perrengue mesmo. Vai ganhar um Paulista, perde tudo. Vai ganhar a Copa do Brasil, perde tudo. Porque quem vai nadar de braçada é o Palmeiras. Essa é a grande verdade, Léo. Pelo menos é o que eu penso. A primeira passagem dele eu considero que foi positiva. Ele conseguiu um título paulista. O São Paulo fez uma escolha. Na época que a gente vivia o período de Covid, o São Paulo a cada praticamente 2 dias escalava a mesma equipe. O objetivo era conquistar um título. Ele alcançou esse objetivo. Depois pagou o preço por isso. Durante o restante da passagem dele, inclusive, ele acaba eliminado da Libertadores pelo próprio Palmeiras. Mas classifico que foi uma boa escolha do São Paulo para comandar o time. Veloso, caiu o Pix pro cara, o cara até chorou. Ah, chorou, mas eu acho que o São Paulo fez uma escolha boa. Tá caindo um Pix pra mim aí, obrigado aí, Dani. Então até chorei também. Melhor inclusive que o Zubeldia que tava lá, eu não gostava muito. Eu nunca gostei do Zubeldia. 40 segundos, 30 segundos. Acho que o Crespo é uma boa escolha. Acaba, Balotelli, corre aqui. O que ele precisa resolver é com relação ao departamento médico de São Paulo. São muitos jogadores machucados e demorando demais para se recuperarem. Sobre essa situação do Juan, essa polêmica que o tricolor da web, junto com uma galera, o Ramone, o pessoal que fez essa apuração do parentesco, do empresário do Juan, que seria concunhado do Rui Costa, e aí poderia ter um interesse nesse sentido. Eu ainda estou apurando mais detalhes, o grau de parentesco é verídico, tá? Só que aí eu quero apurar mais detalhes para entender até que ponto isso tem a ver nas negociações. Porque o Rui Costa, ele é o executivo, e é importante a gente trazer aqui nomenclaturas e, em tese, trazer realmente fatos. O Rui Costa, ele cuida das negociações, mas a ideia ou não de permanência é principalmente de Belmonte e Muricy Ramalho que tomam essas decisões, principalmente o Belmonte, alinhado com o Casares. Então, pra gente fica a informação e o relato de que realmente o concunhado do Rui Costa, ele é o empresário do Juan, ele é o dono da empresa que agencia
a carreira do Juan, que faz esse gerenciamento da carreira do Juan. Ele é o empresário que dá nome, pode ter outros empresários sendo intermediários uma negociação, mas exclusivamente da carreira do Juan, quem cuida é justamente essa empresa. Só que aí, até que ponto existe algo concreto? Não tem. Então aí eu entraria no especulatório, que é o grau de parentesco. Isso existe, pode haver um conflito de interesses, mas se isso está pesando ou não na negociação, para que isso aconteça, e aí essa acusação já iria para uma outra escala, eu preciso entender mais cenários, preciso ouvir mais de uma pessoa, preciso ouvir várias partes para tentar montar uma reportagem, realmente algo concreto, para a gente trazer uma repercussão um pouco mais forte e detalhada aqui no canal. Então, por conta disso, ainda na gravação deste vídeo, preciso de mais respostas, algumas não responderam, algumas desviaram, então a gente precisa ter calma nesse quesito. A gente vai sempre priorizar aqui a informação, trazer a informação correta, não vou ficar em especulações. Repito, essa informação do grau de parentesco que foi realmente divulgada, ela procede. Só que aí até que ponto vai refletir no negócio, se é por isso que querem Juan, aí já entra num campo especulatório que a gente precisa de algo concreto e de aspas das pessoas, de relatos, para a gente trazer algo aqui mais concreto. Enquanto isso não acontecer, não vou trazer aqui para o canal. Beleza? Espero que tenha ficado claro e já fica a minha visão. Realmente, se for algo mais grave, a gente precisa trazer e precisa discutir e debater de fato. Mas é importante separar essa questão também do Juan, entender o cenário, entender uma avaliação do atleta, enfim, acho que é mais complexo do que a gente pode trazer neste momento no canal, mas fica o relato da boa reportagem e apuração que eles fizeram lá. Beleza? Para a gente agora sim trazer mais informações, essas mais apuradas, que a gente conseguiu de fato várias respostas, do jeito que a gente sempre faz aqui. Juan pode ficar no São Paulo? Como é que estão essas negociações? Bora trazer alguns bastidores. Segundo o que a gente conseguiu apurar, nesta quarta-feira houve mais conversas entre São Paulo e Sassuolo, onde as partes tentam destravar este negócio. Ainda não está fechado, ainda existe um pessimismo, mas a diretoria tem montado uma força-tarefa para realmente tentar concretizar essa negociação. O que está pegando no negócio, e aí é importante trazer esse contexto. O São Paulo quer que o Juan fique por mais uma temporada, por mais um ano, mantendo as condições deste contrato, que seria o quê? É uma opção de compra que pode virar uma obrigação se ele bater essas metas. E é isso que tem sido um entrave neste momento do negócio. Porque nesse novo contrato, o Juan, se ele jogasse 50% dos jogos com 45 minutos em campo, a partir do momento que ele se recuperasse da contusão, da possível contusão que ele possa ter, aí o São Paulo compraria. Então, por isso que o São Paulo vê como vantajoso a permanência do Juan nesse cenário, nesse quesito. Porque aí o São Paulo não seria obrigado a comprar o Juan. Ele só seria comprado realmente se ele batesse as metas estipuladas. E já do lado do Sassuolo, o Sassuolo quer que essa opção se torne uma obrigação. Sem metas, sem nada, até porque o Sassuolo entende que já fez esse negócio com o São Paulo. E o Sassuolo está insistindo na questão de que quer vender o Juan. A ideia do Sassuolo para essa temporada, para essa janela de transferências, era vender o Juan imediatamente, porque o Sassuolo quer arrecadar uma grana. Então ele entende, tem essa contusão, eu não vou conseguir vendê-lo nessa janela de transferência, mas eu quero garantir o dinheiro lá na frente. Quem me dirá que daqui a um ano o São Paulo vai conseguir comprar o atleta? E a gente espera que não. Mas e se acontece de essa condição ser mais grave, ele demorar mais um pouco, aí o Sassuolo perde grana. Então o Sassuolo tem batido na tecla de que quer primeiro empréstimo de 6 meses, mas o São Paulo acredita que o problema mesmo não é essa divergência no tempo de duração do novo empréstimo. O Sassuolo quer 6 meses e quer uma obrigação de compra, sem metas. E é isso que está complicando a situação da negociação neste momento. Então o São Paulo ainda está pessimista, mas está fazendo de tudo para tentar a permanência do Juan nessas condições. Um empréstimo sem a obrigação de compra. A Sassuolo quer um empréstimo
quero um empréstimo com obrigação de compra. E aí, até o fim de semana, tem mais conversas agendadas e o São Paulo espera conseguir um desfecho dessa situação do Juan Tressoldi. Combinado? Para a gente continuar trazendo mais informações do São Paulo, bora para o Sub-20? Lá no Sub-20, notícias importantes, uma referente ao Mike e outra referente a Hernan Crespo. Primeiro, São Paulo jogou mais uma partida do Sub-20, né? Tem feito aí uma campanha para tentar uma recuperação no Brasileirão, inclusive Rian Francisco marcou gol, o Alves na outra rodada tinha jogado, o Henrique Carmo também começou a ter minutos lá justamente para poder ajudar o Sub-20 no Brasileirão, e o Mike também acabou descendo para poder disputar partidas, ele acabou saindo de campo mais cedo, e aí ele vai ser avaliado, não pelos médicos, mas já há meio que uma certeza ali, uma suspeita muito forte de que ele teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Então, provavelmente, ele não estará na apresentação do elenco profissional nesta quinta-feira, ele não estará disponível nesse início de trabalho do técnico Hernan Crespo. Ainda vai passar por exames para ver a gravidade dessa contusão, para ver até que ponto ele vai desfalcar a equipe, mas até com uma pessoa que eu conversei lá das categorias de base, a suspeita é de que ele fique parado ali de 3 a 4 semanas mais ou menos. Pelo que eu pude entender, até conversando com uma outra pessoa já do lado profissional, da equipe profissional, a expectativa, a suspeita é que ele teve uma lesão parecida com o Marcos Antônio. Se a gente for colocar o Marcos Antônio ficou um mês parado. Então bate mais ou menos ali com a mesma contusão. A gente deseja toda a sorte do mundo pro Mike, uma pena, né? Nesse início de trabalho ele não estará com o Crespo, mas eu tenho certeza que logo logo ele vai estar 100% recuperado e vai poder estar disponível para o treinador. Uma outra informação interessante, durante a partida, né, a transmissão da SPFC TV mostrou que o auxiliar, o Juan Branda, que é o braço direito do Hernan Crespo, é como se fosse o Cubeiras lá do Zubeldia, ele é o braço direito, é o principal auxiliar, ele estava lá acompanhando a partida do Sub-20, acompanhado do Nepote, que é o preparador de goleiros e que também ajuda ali na montagem tática da equipe. Então os dois profissionais do técnico Hernan Crespo estiveram acompanhando ali em loco a partida, puderam ver a movimentação, puderam fazer as suas anotações e vão passar possivelmente todas as suas impressões para o técnico Hernan Crespo, lembrando que o São Paulo tem uma política nessa temporada de aproveitamento máximo possível das categorias de base, então, pelo menos neste primeiro momento, há um indício de que o Crespo está inserido realmente nesse projeto de aproveitar cada vez mais as categorias de base, visto que os seus dois auxiliares já estiveram na partida do Sub-20 lá em Cotim, então é importante esse trabalho já feito pelo técnico Hernan Crespo. Lucas Moura e Ferreirinha têm boas possibilidades de não estarem disponíveis para a primeira partida do técnico Hernan Crespo. Até antes, da reapresentação do grupo, existia a expectativa de Lucas Moura e Ferreirinha estarem em um grau um pouco mais avançado nas suas contusões. O Ferreirinha com uma lesão no pé e o Lucas Moura com uma lesão no joelho. Eles ainda não estão fazendo os trabalhos no campo, né? Na última quarta-feira até o São Paulo divulgou umas fotos e aí foi visto que estava o Dineno não está contundido, ele foi mesmo mais para avançar na sua recuperação física. Oscar, Marcos Antônio já estavam começando a trabalhar com bola, já estavam começando a trabalhar no campo. Já Ferreirinha e Lucas Moura ainda estão fazendo atividade na parte interna. Ainda há tempo, né, hábil para uma recuperação dos atletas, mas existe um otimismo, mas já uma percepção de que talvez eles percam o primeiro e quem sabe o segundo jogo do Hernan Crespo, mas que ali no terceiro ou quarto jogo eles já estejam disponíveis para o treinador. Já Oscar e Marcos Antônio não, estão 100% recuperados e a expectativa mesmo é dos atletas estarem disponíveis para o técnico Hernan Crespo já na sua primeira partida. Lucas Moura e Ferreirinha continuam trabalhando, vai depender muito da evolução até aí. Ainda tem alguns dias significativos para essa recuperação, são pelo menos 17 dias de preparação com o técnico Hernan Crespo nesta intertemporada, então ainda há um otimismo, mas hoje não há uma certeza. Antes garantiram que tinha uma certeza que todo mundo voltava. A certeza agora está em Marcos Antônio e Oscar. Lucas Moura e Ferreirinha ainda não há essa certeza clara internamente. Para a gente continuar, aliás, fechar o vídeo de hoje, a última informação, Bobadilla ele foi multado pela Conmebol por conta daquela questão de xenofobia com o Navarro.
jogador do Tajeres, mas não será suspenso, não pegou um gancho de jogos. Ele foi multado em R$84 mil, tá? A multa, na verdade, foi de $15 mil, mas a gente, trazendo para a cotação atual, fica aí os R$84 mil. A Conmebol vai tirar esse valor do que já tinha que pagar pelo São Paulo por direitos de imagem, por premiação. Então a Conmebol já vai, na hora de pagar o São Paulo, já vai descontar ali menos $15 que o São Paulo teria direito, mas a Conmebol ainda avisou ao Bobadilla de que caso ele seja reincidente nesse caso, aí sim ele vai pegar um gancho pesado. Foram essas palavras no comunicado que fez ao São Paulo nessa multa aplicada ao Bobadilla. Então, já na próxima partida da Copa Libertadores contra o Atlético Nacional, partida que acontece fora de casa, lá na Colômbia, o Bobadilla poderá estar disponível para o técnico Hernan Crespo já nesta partida. Então, uma boa notícia, o Bobadilla, apesar do que aconteceu, ele não vai ser punido em jogos, fica realmente só essa multa que o São Paulo terá que arcar. Então o Bobadilla está livre, também poderá jogar partidas das eliminatórias com a sua seleção, então ele fica livre neste momento de qualquer punição. Ainda se está respondendo esse caso na questão judicial aqui no Brasil, mas a Conmebol preferiu não dar uma punição ao atleta. Combinado? Para começar com o caso do conselheiro do São Paulo. Pois é, o conselheiro do São Paulo se envolve com outro clube. Ele deve ser licenciado ou expulso. É isso mesmo, porque isso está no estatuto do clube. Já aconteceu, inclusive, até com o ex-conselheiro do São Paulo, Marco Aurélio Cunha. Márcio Sayeg irá representar Augusto Melo na tentativa de se defender e retomar a presidência do Corinthians. Ou seja, né, um conselheiro são paulino defendendo um presidente corintiano que tem alguns casos meio estranhos, né, lá no Corinthians, e o cara defendendo, ok? Então essa é só uma informação preliminar para vocês. Vamos falar agora de Thiago Mendes, porque o São Paulo tentou por algumas vezes contratar o jogador, tá? E pessoas do São Paulo afirmam que o jogador pediu o salário de R$1,5 milhão. É isso mesmo que você está ouvindo. Segundo informações de algumas pessoas do São Paulo, o nosso querido Thiago Mendes, volante, pediu um salário de R$1,5 milhão. E agora ele está em negociações com o Vasco da Gama, que também fez uma proposta oficial pelo jogador. Meus amigos, não é brincadeira não, hein? Hoje também teve jogo do Tricolor Paulista, o Sub-20 da base, que ganhou do Bahia por 3-1, e os gols foram de Rian Francisco, na verdade, assim, fez um baita de um golaço, e os outros dois eu marquei aqui, não sei onde eu deixei. Mas o importante é que você está sabendo que o São Paulo ganhou de 3-1, tá? E infelizmente tem uma notícia meio triste para a gente trazer no meio dessa vitória do São Paulo. Mas antes, claro, pedir para vocês deixar o like e se inscrever também aqui no canal, tá? Vamos falar do técnico Hernan Crespo, que ainda não tomou decisões dentro do elenco do São Paulo. Eu já havia falado isso, tá? Sobre saídas ou chegadas. Eu disse isso para vocês, tá ok? A ideia é avaliar o elenco nessa intertemporada para depois tomar decisões desse tipo. O técnico tem sido parceiro da diretoria e tem acatado algumas decisões, como a saída de Igor Vinícius e o Matheus Alves, né, que foi vendido, além de outras possíveis saídas também, tá ok? Essa informação é do Alexander Vieira, né, que eu confirmo e tinha trazido isso para vocês aí, inclusive na semana passada, só para deixar vocês extremamente informados. Vamos falar agora do lateral direito Mike, principal promessa do São Paulo, o jogador que deveria receber oportunidades aí com o técnico Hernan Crespo, inclusive os auxiliares, né, do técnico Hernan Crespo, o Juan Brando e mais um outro auxiliar, estavam lá em Cotia assistindo a partida, principalmente para ver o desempenho do lateral direito do São Paulo,
infelizmente, o Mike saiu com estiramento no posterior da coxa, tá ok? Então o Mike vai ficar um tempinho fora aí de molho, infelizmente não vai poder atuar pelo São Paulo e já não vai conseguir receber as suas oportunidades, tá ok? Vamos lá, continuando com as informações. O São Paulo ofereceu 2 anos de contrato, mais aumento salarial e uma busca de renovação com o Alan Franco. As negociações seguem, mas há uma boa relação entre a diretoria e os empresários do atleta e o desfecho deve sair no máximo em 2 semanas, tá ok? Tá, só que o contrato do Alan Franco vence agora, terça-feira ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, certo? Já a partir de terça-feira. Então o negócio é o seguinte, o São Paulo confia demais em empresário, confia demais, né, nessa questão da escolha do jogador. O São Paulo já teve problemas com o Caio Paulista por causa disso, de confiar no empresário e no jogador, e deu no que deu. Mas o porquê que o São Paulo está enrolando até agora para poder trazer essa renovação de contrato com o Alan Franco? Essa renovação. Cara, uma bomba, vou até tirar esse negócio do Pix aí da tela, uma bomba é o que está acontecendo. E eu vou compartilhar aqui a tela, porque a informação não é minha, tá ok? E eu vou compartilhar a tela aqui, deixa eu ver uma forma que dá para a galera aqui ler, eu não sei se vai dar para você ler, mas às vezes que você não consiga ler, depois você aumenta a tela aí, pelo seguinte, porque eu vejo uma importância de compartilhar informação, principalmente quando a informação não é minha. Presta bem atenção no que eu vou dizer sobre o Juan Tressoldi. Vamos lá. Tricolor na web, essa página, vocês podem seguir, tá? Pronto, tudo confirmado e nomes ajustados com letras corretas. Juan Tressoldi é agenciado pelo concunhado de Rui Costa. Olha aí, uma insana investigação feita por fontes ligadas ao grupo do Somos Todos São Paulinos conseguiu provar, através de cruzamento de dados de redes sociais, que o zagueiro do São Paulo, Juan Tressoldi, tem como empresário o concunhado de Rui Costa, gerente de futebol do São Paulo. Talvez isso explique a insistência insana da diretoria em tentar ficar com o zagueiro, mesmo o Sassuolo tendo pedido seu retorno imediato, e por cima com o risco de ter que ser submetido a uma artroscopia. Afinal, 25 milhões de reais por um baita zagueiro. Desses ninguém pode recusar. Ironia. O empresário é Gabriel Fonseca Vieira, casado com Aline Luring, que por sua vez é irmã de Cristina Luring, esposa de Rui Costa. Portanto, ambos são concunhados. O nepotismo existe apenas no serviço público, mas como o termo corrupção também só é empregado em órgãos públicos, podemos começar a traçar como similar às condutas no São Paulo. Como podemos notar, não por acaso o diretor de futebol, Carlos Belmonte, afirmou no início desse ano ter cometido 2 erros com as contratações de Jamal Lewis e Santiago Longo, mas 2 grandes acertos com as vindas de Marcos Antônio e Juan Tressoldi, e que compraria o zagueiro de qualquer maneira, mesmo ele tendo jogado pouquíssimas partidas no segundo semestre de 2024. Para que se tornasse obrigação do São Paulo comprá-lo, deveria ser cumpridos alguns objetivos. Um deles era a minutagem. De repente, a Arboleda teve um descompasso na coxa, acredito que é isso. Alan Franco ganhou uma nova contusão e Juan passou a jogar do lado direito da defesa, do lado esquerdo, no meio. Virou titular inexcível. Porém, os objetivos não foram alcançados e agora a diretoria está desesperada para prorrogar um empréstimo junto ao Sassuolo, ainda que Juan deva passar por uma artroscopia e rezar para conseguir a minutagem e poder pagar lá na frente os 25 milhões de reais para a felicidade da família Luring e de todos envolvidos nessa negociata. Digo, negociação. Tem mais coisa nesse assunto. Esse é só o começo de um novelo de lã
que a turma dos Somos Todos São Paulinos está puxando e chegando ao miolo. A matéria teve e continua tendo cunho investigativo de Dário Campos, Alexandre Gildebrecht, Ramone Ártico, André Naves e Rodrigo Cervulo. Tá ok? Além deste escriba tricolor na web. Cara, meu Deus do céu. Uau! Não tem como não ficar pasmo com tudo isso. Gente, é por isso que eu falo para vocês e vou insistir. A salvação do São Paulo é SAF. Se não virar SAF, vai virar safadeza, como já é. Então tem que virar SAF. É o único jeito para salvar o São Paulo. Repito, os possíveis presidentes do São Paulo, Carlos Belmonte e Outen Aires. É desesperador, torcedor São Paulino. É por isso... Já que estou falando sobre o Mundial de Clubes, do WhatsApp das considerações. Jogos da noite dessa quarta-feira serviram para definir que o adversário do Fluminense nas oitavas de final será a Inter de Milão. A Inter venceu o River Plate por 2-0 e garantiu a primeira colocação. Já do outro lado da chave, Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentam. Destaque negativo para os argentinos, 0% de aproveitamento. Boca e River eliminados na fase de grupos. Quero falar agora sobre o São Paulo e a renovação de contrato de Alan Franco, em que pé está. Vale a lembrança de que restam apenas 4 dias para que o São Paulo estenda o contrato do atleta sem correr o risco de vê-lo assinando um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O contrato do Alan Franco com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de julho, ele entra nos últimos 6 meses de contrato, ou seja, já pode assinar esse pré-contrato, que permitiria a ele sair de graça do tricolor no fim dessa temporada, se mudando para um outro time a partir do ano que vem. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente Júlio Casares para entender o que trava essa negociação. Abre aspas para o presidente: estamos ajustando as coisas, demora mesmo. Tenho esperança de que vamos renovar, até porque temos um caminho, afirmou o presidente Júlio Casares. É importante contar que esse otimismo do Júlio não é de agora. Já havia conversado, por exemplo, no mês passado, e ele mantinha esse discurso de que vai acontecer. Mas outras pessoas dentro do departamento de futebol do São Paulo não olham pelo mesmo sentido, nem no mesmo caminho. Entendem que o Alan Franco tem adiado a resposta, criado uma série de dificuldades para estar agora, a 6 meses do fim do contrato, e, por consequência, disponível para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Palmeiras e Cruzeiro já sinalizaram ao atleta e não ao São Paulo a intenção de assinar esse acordo prévio para que ele se torne reforço no ano que vem. A questão financeira é hoje o grande impeditivo. O Alan Franco quer ter o maior salário entre zagueiros do São Paulo. Há também uma pendência com empresários do atleta, ainda da sua chegada ao São Paulo. Ele havia sido contratado de um time americano por $300 mil. Só para completar sobre o tricolor, Bobadilla foi multado pela Conmebol em em $15 mil pela acusação de xenofobia na partida contra o Tajeres. Ele se referiu ao Navarro, jogador do clube argentino, como venezuelano morto de fome. O caso deu uma confusão, Bobadilla chegou a ser levado para uma delegacia e a Conmebol aplicou essa brilhante multa, obviamente que eu estou sendo irônico, de $15 mil.